Bem-vindos a mais um Se Liga Cidade. Para mim, em Arabá, eu não me canso de falar. É um prazer poder estar dentro da sua casa toda sexta-feira, levando informação com qualidade, comprometimento e ética. O nosso programa está bem especial essa semana, onde nós teremos uma entrevista exclusiva com a secretária do Meio Ambiente, falando sobre a situação que o nosso estado vivenciou no último mês, principalmente das queimadas e da qualidade do ar. Também teremos uma matéria especial relacionada ao enfrentamento no combate à violência contra a mulher. E é claro, você vai saber dessas informações acompanhando o Se Liga Cidade. Fiquem agora com a matéria especial produzida pela equipe de reportagens do Se Liga Cidade, onde fomos até a Delegacia da Mulher falar sobre a importância do endurecimento de penas contra homens que acabam se comportando como se fossem donos de mulheres e que por muitas vezes matam, violam e, acima de tudo, não respeitam. É aqui no Se Liga Cidade. Delegada Helenice Freza, é um prazer para a nossa equipe de reportagens do Se Liga Cidade poder conversar com a senhora aqui na Delegacia da Mulher. E antes de tudo, acho que antes mesmo da gente começar a falar sobre as questões que assolam as mulheres do nosso estado, seria interessante que a senhora pudesse também falar para as pessoas que nos acompanham qual é o papel da DEAN, o que a DEAN faz, como a DEAN consegue ajudar as mulheres do nosso estado quando elas precisam de algum tipo de auxílio pelas mais variadas violências que essas mulheres possam vir a ser vítimas. Certo. Então, a Delegacia da Mulher, ela tem um papel central nessa luta pelo fim da violência doméstica contra mulheres, né? Crianças também, adolescentes. Nós estamos abertos aqui na capital durante as 24 horas do dia, com 5 equipes plantonistas que se revezam para que esse atendimento seja ininterrupto e para que a gente esteja aqui à disposição da mulher a qualquer momento que ela precisar, sendo vítima de qualquer tipo de violência ou quando ela percebe-se num relacionamento abusivo, num relacionamento que está lhe gerando algum risco e ela preventivamente procura o serviço da delegacia para solicitar uma medida protetiva. Então a gente está aqui, essa equipe toda, né? São cerca de 70 profissionais que atuam aqui e a mulher, quando sente a necessidade de pedir uma medida protetiva ou quando ela foi vítima de algum crime que ela deseja notificar, seja para investigação, seja para pedir uma medida protetiva, esse é o principal serviço da Delegacia da Mulher. E após nós recebermos essa mulher trazendo um caso, né, em que tem um fato típico, ou seja, tem um crime com a necessidade de investigação, nós instauramos também um inquérito policial e fazemos toda essa investigação. Os pedidos de medida protetiva, tão logo sejam efetuados aqui na delegacia, eles são encaminhados ao Poder Judiciário para que a juíza possa analisar e deferir ou não esse pedido feito pela mulher, né? A gente apresenta o rol de medidas protetivas que está nos artigos 22 a 24 da Lei Maria da Penha. A mulher escolhe dentro daquele rol ali quais as medidas que se adequam ao caso dela, ou seja, às necessidades dela, e aí nós encaminhamos esse pedido ao Poder Judiciário, que analisa, defere, manda intimar o agressor, manda intimar ela, e esse é o principal papel aqui da Delegacia da Mulher, apoiar a mulher nesse momento em que ela precisa solicitar uma medida protetiva. Nesse caso, quando as mulheres elas necessitam de algum tipo de suporte, elas precisam se deslocar até a DEAN, virem até aqui, ou elas conseguem um atendimento individualizado via WhatsApp ou via telefone por ligação? Existe uma outra forma ou ainda é necessário, porque eu compreendo que também existe uma certa burocracia que não é por conta da própria delegacia, mas sim por conta do judiciário, a forma como as leis funcionam, e são questões já de protocolos que precisam ser seguidos. As mulheres elas precisam vir até aqui para denunciar, ou elas podem fazer uma ligação e pedir ajuda que uma viatura vai até a casa dela. Como que isso funciona também? Porque algumas pessoas acabam não pedindo ajuda, algumas mulheres, principalmente aquelas mulheres de zona rural, que não tiveram a oportunidade de estudar, que não têm um nível socioeducacional elevado, não sabem, na grande maioria das vezes, como elas podem pedir ajuda, como elas podem procurar ajuda, porque elas já vêm daquela cultura de que o avô batia na avó,
o pai batia na mãe, então é natural que o meu esposo me bata, na condição delas, obviamente. Entendi. Olha, as mulheres têm à disposição delas vários canais de denúncia, né? Um deles é o 190, para aquelas situações em que está acontecendo uma violência e um vizinho, um familiar ou a própria mulher tem a chance de ligar pedindo ajuda policial. Esse 190 vai cair aqui no CICC, né? E automaticamente uma viatura policial vai ser encaminhada ao local. Então tem o primeiro modo de denúncia, que é o 190, para situações de emergência. E aí nós temos também canais para a mulher denunciar quando ela não está mais numa situação de emergência. Violência já aconteceu e ela já tem condições de fazer uma ligação com um pouco mais de tranquilidade. E aí nesse momento ela pode ligar para o 190, para o 181 ou para o Disque 100, que são 3 canais, 2 deles nacionais e um deles é aqui estadual, cai no CICC também, e ela pode relatar a violência dela, e nós temos recebido essas denúncias todas, né, até anonimamente também, se for um terceiro que não quer se envolver na situação, mas quer denunciar para que seja apurado, também pode estar fazendo ligação para o 100, para o 180 ou para o 181, que vai chegar até nós e nós temos investigado uma a uma essas denúncias. E temos a terceira opção, que é vir a uma delegacia de polícia. Eu sempre acho que essa é a melhor saída, é a melhor busca de ajuda, porque aqui ela vai ter o procedimento feito de imediato por uma equipe que está plenamente capacitada para olhar todas as necessidades dela. Necessidade de medidas, necessidade de inquérito policial para investigar fatos, necessidade de encaminhar para casa-abrigo, necessidade de encaminhar para o IML, necessidade de encaminhar para a maternidade, para algum cuidado de profilaxia, se for uma situação de abuso sexual. Então, o melhor caminho, a melhor porta de entrada para ajuda sempre é a Delegacia da Mulher aqui na capital e as delegacias dos municípios, né, que atendem todos os casos. Então, a mulher recebe o atendimento mais imediato e, além disso, ela recebe o acolhimento de uma equipe especializada em atender violência doméstica, em atender mulheres, crianças e adolescentes que estão passando por essa situação. Compreendi, delegada. No caso, a senhora falou que uma das opções é que um terceiro pode denunciar caso ele também não queira se envolver. Só que muitas pessoas ainda ficam nessa dúvida de tipo: como que eu vou denunciar? Será se vai ter algum problema? Eu denuncio que o meu vizinho está agredindo reiteradamente, cotidianamente, diariamente a esposa dele e ela acaba perdoando ele e não acontece nada. Acho que seria interessante a gente elucidar essa questão. A questão da Maria da Penha, quando um terceiro denuncia, é uma ação penal pública condicionada ou incondicionada? Precisa a vítima representar a queixa ou apenas com a denúncia comprovada, materializada com um vídeo, por exemplo? O vizinho flagrou a vizinha sendo espancada pelo esposo, denunciou de forma anônima. Vai dar prosseguimento ou não? Infelizmente, a gente precisa que a vítima represente, porque muitas das vezes a vítima tem esse medo. As mulheres, principalmente aquelas mulheres mais humildes, elas têm essa dificuldade de falar: meu marido me agrediu, meu marido me espancou. Ou então até mesmo adolescentes que são violentadas pelos pais, o pai agride a mãe e agride a filha por consequência, todos acabam ficando muito restritos, muito fechados. Existe essa forma de um terceiro denunciou, vai dar seguimento, ou então sempre vai ser necessário que a vítima abra um boletim de ocorrência? Nós temos, assim, nessa sua pergunta, vamos englobar várias situações, claro, né? A situação que um terceiro denuncia e tem alguma prova, por exemplo, um vídeo, né? Aí nós temos uma materialidade do crime. Nós tivemos recentemente o recebimento de um caso aqui, que a pessoa que denunciou anonimamente, ela entregou um vídeo onde a gente podia ver uma agressão. E aí, quando se trata de agressão física, seja ela que deixe marcas ou que não deixe marcas, né, lesão corporal ou vias de fato, que é como a gente tipifica aqui no Código Penal, então se deixou, né, uma lesão corporal, se a violência resultou em uma agressão, deixe ela lesão ou não, aí nós devemos agir de ofício, que é um crime de ação penal pública incondicionada. Não depende da vontade da mulher. Então, nesse caso que nós recebemos recentemente, nós instauramos um inquérito aqui e está sendo investigado o fato, ainda que a mulher não deseje, porque a gente tem uma prova de que ela foi agredida. Agora temos a situação também de um terceiro denunciando em que a gente não tem prova nenhuma, não tem vídeo, não tem áudio, a mulher não deseja,
né? Não se submete a exame de corpo de delito, nega que tenha sido agredida. Nessas situações nós ficamos limitados. A verdade é essa. Precisam de fato que a vítima se pronuncie. A mulher precisa desejar o procedimento, a menos que a gente tenha prova. Exato, tá? compreendi. Então, se ela não tem, se o denunciante não tem uma prova e a mulher vem aqui, a gente intima ela, acolhe ela, ouve ela e ela nega as agressões e não tem nenhuma prova, então a gente fica limitado, de fato. Por isso é tão importante que a gente conscientize as mulheres para que, se elas forem vítimas de algum tipo de violência e um terceiro, né, denunciar, que ela venha aqui, que ela confirme de fato o que aconteceu. Não, a gente nunca estimula que ninguém minta, né? Isso é um problema muito grave. Também né? tem isso. Vir aqui e contar situações que de fato não aconteceram. Mas se um terceiro denunciar e você tiver de fato sido vítima, que você relate tudo como aconteceu, da forma como aconteceu, para que a gente possa investigar e mais tarde a justiça possa ser, né, feita no caso. No caso dessas mulheres que um terceiro denunciou e aí elas decidiram também dar esse suporte, decidiram que vai prosseguir, mas elas dependem financeiramente do marido. Existe algum conselho que a DEAN fornece para essas mulheres? Procurar algum local de acolhimento do Estado para poder ajudá-las ou não? Sim, hoje nós temos aqui no nosso estado funcionando um programa chamado Mulheres 1000, que é uma parceria da Mulher com o Instituto Federal, né? Então, do Acre. E eles têm oferecido diversos cursos de formação mesmo para as mulheres, para que elas possam empreender e gerar renda. Então, nós estamos tendo curso de preparo de pizza, de preparo de bolos, doces, de corte e costura, de manicure, diversos cursos que estão sendo colocados à disposição dessa mulher, né, que foi vítima de violência doméstica, para que ela se livre dessa dependência financeira do agressor e que isso não seja um fator que vai manter ela no ciclo da violência doméstica. Esse é o objetivo principal, que ela gere renda e que não fique num relacionamento abusivo por dependência financeira. Mas nós sabemos que muitas vezes a mulher fica num relacionamento abusivo, justamente por violento, disso, por dependência emocional. É a maior causa que a mulher fica nesse ciclo da violência. Ela pensa muito nos filhos, ela pensa nas necessidades dos filhos, na necessidade da presença de um pai, na necessidade na dificuldade que ela vai ter de explicar para a sociedade por que ela rompeu aquele relacionamento, mesmo tendo filhos com o agressor, das dificuldades que ela vai enfrentar na comunidade religiosa que ela participa, perante a própria família dela. Então, assim, são muitas situações que acabam levando a mulher a ficar num relacionamento por dependência emocional e porque ela olha ali o tanto de dificuldades que ela vai ter para romper com aquele relacionamento, além da dependência financeira, para além. Essa, infelizmente, é uma realidade que não é só do Acre, mas de todo o nosso país, é um contexto geral. Falando agora sobre as questões de assédio sexual e também abuso sexual, qual é o mais indicado quando uma mulher é vítima de abuso sexual, que ela é violentada sexualmente, seja por questões que houve a cópula sexual ou também quando houve apenas aquele aliciamento, uma tentativa? Ela tem que procurar direto no hospital para fazer todos os exames e começar a questão da medicação que ela vai ter que tomar para prevenir algum tipo de doença? Ou quando uma mulher ela sofre um abuso sexual, o melhor local que ela tem que vir é na DEAN, por exemplo, para receber esse acolhimento e já conseguir identificar quem foi o algoz daquela situação, quem foi o causador, o agressor da mulher naquele momento? Bom, nessa situação a gente tem duas possibilidades. A mulher vir diretamente à delegacia da mulher, principalmente se não tiver havido a cópula, é o caminho mais adequado. Justamente porque a gente já vai conseguir dar início imediatamente às diligências para tentar obter imagens de câmeras de segurança e tentar logo identificar o autor desse fato, né? Agora, se ela teve cópula e ela está com a saúde dela mais, né, em risco, vulnerável, ela muitas vezes procura primeiro uma unidade de saúde para cuidados de profilaxia. Isso, assim, é o indicado? Sim, é o indicado, mas muitas vezes acaba que prejudica a coleta de um material biológico nela, por exemplo, pelo IML, para a gente futuramente fazer um confronto genético. Então, assim, tudo vai depender da situação.
A mulher se entende em risco extremo na saúde dela, vá para a unidade de saúde, porque essa é a prioridade dela. Agora, se ela entender que o risco, né, não houve a cópula ou não houve um contato diretamente, né, com o interior dessa mulher, ela não se vê numa vulnerabilidade muito grande na saúde dela, então o caminho mais adequado é vir logo à delegacia para que a gente possa fazer um exame de corpo de delito, fazer o registro de ocorrência, refazer o percurso, né, procurar a obtenção de imagens, de testemunhas e também fazer a coleta de material biológico pelo IML, se for possível, né? E nesse caso da questão do abuso sexual, quando é com meninas, quando é com crianças, menina de 8 anos, de 10, de 11, o caminho é que algum responsável por essa criança faça a mesma coisa, ou a leve para o hospital, ou a leve para a delegacia, ou o indicado é procurar um órgão especializado em cuidado com criança e adolescente? Não, o caminho mais rápido sempre é vir a uma delegacia de polícia e em risco à saúde, a unidade médica de referência aqui na capital é a nossa maternidade, para questões de abuso sexual. No que diz respeito a essa questão do índice, se é possível a gente ter conhecimento, acesso a esse índice de violência contra a mulher, seja violência sexual, seja violência física, os índices de feminicídio no nosso estado, eles ainda continuam despontando no top 3 do país, ou a gente conseguiu regredir um pouco, aos poucos a gente está conseguindo melhorar e ter mais respeito em um contexto social geral pelas mulheres, ou ainda há um longo caminho nesse trabalho, porque a gente compreende que, embora a DEAN também trabalhe na questão do resultado do que aconteceu com a mulher, a DEAN também pode servir como um centro de referência de conscientização. Sim. Do que não fazer com a mulher, acima de tudo, de entender que as mulheres são donas dos próprios corpos e que os homens não podem fazer com elas o que quiserem, seja desrespeitar verbalmente, agredir fisicamente ou até mesmo abusar do corpo daquela mulher para tentar obter uma lasciva, obter prazer pessoal. Hoje nós temos atuado muito na questão da prevenção, né, com ações educativas, com várias palestras, com várias entrevistas como essa que a gente está tendo aqui agora, onde a gente pode conscientizar e alcançar um número muito grande de mulheres para que elas conheçam os seus direitos, para que elas saibam que, ainda que entrem num relacionamento abusivo, elas não precisam permanecer nesse relacionamento, elas podem conseguir ajudas aqui na Delegacia da Mulher, na Casa Rosa Mulher, que é um centro de referência especializado no acolhimento e atendimento de mulheres também em situação de violência, e nós precisamos cada dia mais nos enxergar como seres humanos, né, e trabalhar nessa conscientização, tanto de homens, que são nossos parceiros nessa luta, né, de maneira nenhuma a Delegacia da Mulher enxerga o homem como um inimigo. Perfeito. Nessa luta, muito pelo contrário, os nossos parceiros, nossos esposos, nossos namorados, nossos pais, amigos, nossos irmãos, nossos amigos, eles são nossos apoiadores, né, são apoiadores de mulheres. Então aqui eu convoco todos os homens a de fato se imbuir, se revestir desse papel de protetor, de apoiador de mulheres, e convoco também as mulheres a se protegerem, a olharem para si com um respeito que precisa ser olhado e sempre buscarem ajuda quando possível, e também que apoiem outras mulheres, porque muitas vezes as próprias mulheres julgam as mulheres que estão no ciclo da violência doméstica ou que foram vítimas de algum tipo de abuso sexual. Então, sejamos todos, homens e mulheres, apoiadores de mulheres que estão precisando naquele momento, né? Por terem sido vítimas de alguma violência ou por estarem à beira de ser vítima de algum tipo de violência, né? E quanto mais cedo a gente oferecer ajuda e a gente buscar ajuda, menos violência a gente vai ter. E aí esse é o ponto que nos leva à questão dos índices. Quanto mais apoiadores nós tivermos, menores é o os índice. nossos índices, porque quanto antes a gente romper com o ciclo da violência doméstica, nós não vamos chegar à escalada. Nós sabemos que a violência ela começa verbal, depois parte para atirar objetos na parede. Esse é o ciclo da violência. Ela começa assim, de uma forma sutil, com uma ofensa à honra, um xingamento, depois nós subimos para ameaça, depois agressões físicas, e aí nós temos, né, o arrependimento, a lua de mel, porque muitas vezes a mulher decide por fim ao relacionamento, então o homem
se arrepende, né? Volta a ser um Dom Juan, o homem da vida dela, né? Traz flores, traz chocolates, vira um príncipe. Mas aí retoma o relacionamento, voltamos novamente a ter a tensão, que é esse momento em que a violência acaba surgindo ali por alguma atitude da mulher ou do próprio homem, e aí acaba ocorrendo uma nova violência. E se a gente não rompe esse ciclo vicioso da violência doméstica, ele vai escalando e a chance de ocorrer um feminicídio acaba cada dia mais evidente. Então nós hoje temos uma redução no índice de feminicídios nesse ano de 2024, nosso índice está em queda, graças a Deus. Nós temos trabalhado muito para isso, temos a Secretaria da Mulher também, a Patrulha da Maria da Penha, todo mundo está revestido desse papel de buscar a redução dos índices. Nós precisamos que a sociedade nos apoie nisso também, porque as organizações públicas e privadas que trabalham com essa temática, sozinha nós não vamos conseguir. Nós precisamos de apoio mesmo da comunidade, daquelas pessoas que estão ali próximas às mulheres, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Então, conclamo a todos a serem, de fato, apoiadores de mulheres. Perfeito, delegada. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento com a equipe do Se Liga Cidade, e saiba que as portas da nossa reportagem sempre estarão abertas para a senhora. Muito obrigada também pela oportunidade. A equipe de reportagens do Se Liga Cidade acaba de sair da Delegacia da Mulher, onde conversamos com a delegada Helenice Fress, que muito falou sobre os cuidados e o que de fato acontece com a mulher na capital do Acre, aqui em Rio Branco, como também em todo o nosso estado. A equipe de reportagens do Alerta Cidade, um veículo parceiro do Se Liga Cidade, foi às ruas de Rio Branco com a repórter Ana Paula Melo perguntar como as mulheres da nossa capital se sentem. Confira. O Alerta Cidade veio até o centro de Rio Branco para conversar com mulheres. Hoje nós vamos descobrir se as mulheres da nossa cidade se sentem seguras no que diz respeito ao alto índice de assédio sexual em nossa cidade, principalmente nas repartições públicas. Aderina, tendo em vista o alto índice de assédio sexual em nossa cidade, principalmente nas repartições públicas, você se sente segura enquanto mulher? Não, porque não tem policiamento na cidade, né? Aí, então, se torna tudo mais difícil para nós. Até uma delegacia que a gente procura é complicado, porque não tem delegacia mais em todos os cantos, como tinha antigamente. Então, fica muito complicado para nós mesmo, até registrar uma queixa. Daiane, o Acre é um dos estados que mais mata mulheres. E a gente tem acompanhado que nos últimos dias a nossa cidade aqui em Rio Branco tem registrado um alto índice de assédio nas repartições públicas. Você, enquanto mulher, se sente segura aqui em Rio Branco? Não. Por quê? Acontecem muitas situações e, às vezes a gente nem fala, porque tudo diz, a mulher tá dando cabimento, uma roupa, tudo é motivo, a gente se sente insegura em questão disso. E o pessoal, no lugar de ajudar, eles só sabem julgar. A mulher por uma vestimenta, por um comportamento, tudo é julgamento. Samile, você, enquanto mulher aqui em Rio Branco, acredito que você tenha acompanhado um pouco desses registros de assédio sexual nas repartições públicas. Enquanto mulher, você se sente segura? Acho que não, realmente isso é uma coisa muito complicada que está acontecendo, né? E eu não me sinto segura, assim como eu acho que outras mulheres também não se sentem. Então, pessoal, como vocês acompanharam os relatos, aqui no centro de Rio Branco, as mulheres dividem um único sentimento, o da insegurança. Eu sou Ana Paula, para o Alerta Cidade.
Vamos conversar agora com a secretária do Meio Ambiente, a senhora Julie Messias, que veio até os estúdios do Se Liga Cidade em uma entrevista exclusiva para falar sobre as medidas que a secretaria está tomando para o enfrentamento a todas as situações que o meio ambiente do nosso estado está vivenciando. Não apenas a seca extrema, mas como também a possibilidade de uma nova alagação em 2025. Estamos na presença da querida Julie Messias, que é a nossa secretária do Meio Ambiente aqui no estado do Acre. Julie, é um prazer para a gente poder recebê-la aqui. Obrigado por vir conversar com a gente em um momento um tanto quanto delicado, onde o nosso estado acaba por enfrentar. A gente, graças a Deus, finalmente estamos conseguindo ver o céu do nosso estado, esse céu azul lindo que a gente possui, mas a gente passou aí 35 dias numa fumaça intensa, com dificuldade de respirar. O nosso oxigênio, no começo de setembro, foi considerado o pior do planeta Terra, então isso é de fato algo preocupante, e é interessante a gente ter a secretária de Meio Ambiente do estado aqui para conversar com a gente, para que a gente consiga tirar muitas dúvidas e saber exatamente tudo o que está acontecendo e como que a gente também pode cuidar da nossa casa, cuidar da nossa terra, porque a gente não, que nem eu estava conversando agora com a secretária, a gente não pode simplesmente jogar a responsabilidade para o estado e fingir que quando eu jogo um papelzinho no meio da rua, acumulando num bueiro, quando aquela rua fica alagada por conta de uma chuva, não é também minha responsabilidade, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Se Liga Cidade. Obrigada. Eu acho que falar de meio ambiente é falar da melhoria da qualidade de vida nossa, né? Da manutenção dos serviços ecossistêmicos, que é exatamente isso, garantem a nossa vida, a nossa existência, né? Os recursos hídricos, a gente está enfrentando aí esse período agora de estiagem, né, do rio muito abaixo da cota, né, normal. Já enfrentamos esse período em que batemos a cota mínima histórica, que foi em 2022, em outubro. A gente bateu isso bem antes de outubro. Então, assim, é um cenário realmente desafiador, né, para adaptação, para mitigação e para que o Estado consiga ser resiliente. Eu acho que a gente pode, inclusive, iniciar a nossa conversa focando muito mais iniciando, na verdade, nessa questão das queimadas. Eu acho que foi um dos principais pontos de discussão nas redes sociais e também nos jornais locais, das queimadas intensas que o Acre teve. Se eu não me engano, foram 3,8 mil focos de incêndio que o nosso estado teve durante esses últimos 40 dias. Não tenho uma exatidão desse número, mas é nessa faixa etária. E acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é como que a gente consegue conter e, acima de tudo, penalizar essas pessoas, secretária, que num momento tão quente, num momento tão crítico, que qualquer foco de incêndio pode se transformar num grande lastro de chamas, como a gente pode penalizar essas pessoas? Porque setembro é um mês que é conhecido por ser muito quente. Tivemos diversos incêndios no nosso estado, qualidade do ar decaiu e muito. E a gente não consegue ter acesso a prisões de pessoas que são responsabilizadas por isso. Como que a gente consegue trabalhar em cima disso? Você sabe que eu acho que a gente começa errando quando a gente quer ver pessoas presas. Na verdade, o processo inicial é a sensibilização da população. Perfeito. Todo mundo está vendo que a gente está com uma piora na qualidade do ar, a gente está tendo, né, um momento de período muito seco, né, já trazendo todas as informações de riscos de queimadas, de riscos de incêndio florestal, né, com uma baixa umidade relativa do ar, né, informando isso o tempo inteiro, com um boletim gerado diariamente, sendo publicado nas redes do governo, né, sendo enviados para a imprensa. A gente saiu com a educação ambiental desde o início do ano, né, conseguimos reorganizar a educação ambiental desde o ano passado, para ter uma educação ambiental realmente regionalizada, né? Eu acho que o Amazônia dele é alfabetizado, falando que A é de amor, T é de tigre, A é de açaí. A gente quer orgulho do nosso, né? Então a gente começou a mudar essa informação. Se a educação ambiental ela vai para Tarauacá, a gente vai falar do igarapé que tem ali, do rio que tem lá, quais são os cuidados com esse pertencimento de território. Então acho que quando a gente chega nesse limite de querer a punição, de querer a prisão, é porque realmente extrapolou, né, a medida necessária, inclusive da atuação dos diferentes poderes. A gente está com a maior frente de operação que o Estado do Acre já teve
para combater as queimadas, para combater os ilícitos ambientais, né, com o Corpo de Bombeiros, com Força Nacional, com o IMAC, que é o Instituto de Meio Ambiente do Acre, uma autarquia vinculada à SEMA, que tem a responsabilidade, né, do licenciamento e da fiscalização ambiental em campo, né, autuando com as medidas administrativas, com o Batalhão de Polícia Ambiental, com o CIOPAE, com o GEFRON. Desde o ano passado, nós organizamos, né, toda a coordenação de comando e controle ambiental. Semanalmente, eu pessoalmente coordeno as discussões, né? Quando eu não estou, o nosso coordenador de comando e controle, que é o Kellyson, coordena junto com as diferentes instituições do governo federal, do estado. No âmbito municipal, nós criamos a Rede Estadual de Governança Ambiental, onde a Secretaria de Estado se reúne com as secretarias municipais e tem muito êxito, né? A gente consegue se apoiar muito e a realidade de cada município ela é muito diferente. Nós temos secretarias municipais em que o secretário de Meio Ambiente ele é de turismo, ele é de mais alguma coisa, ele não tem estrutura, ele não tem equipe, e a gente precisa fazer a descentralização da política ambiental. E, para isso, dar condições para os municípios, né? Capacidade técnica, que tem esse olhar, né, da necessidade de realmente descentralizar a política ambiental. Quando você fala de prisão para queimada... É porque a gente, né, como a senhora colocou, já chegou num limite exato, muito forte. E o ambiente normativo, né, ele requer nexo causal, né? Você está se formando Perfeito. em direito. Isso. Então, assim, eu preciso comprovar, né, que o cara está lá colocando fogo, né? Então, eu tenho que pegar ele no ar. Existe a sim, necessidade de uma prova material que, de fato, dê fundamento a uma denúncia para que a gente consiga culpabilizá-lo juridicamente. Exatamente. Então, eu estive há 2 semanas, né, numa audiência no Supremo Tribunal Federal, né, a convite lá do ministro Flávio Dino, que convocou, na verdade, os 9 estados da Amazônia, junto com o ministro Herman, né, do Supremo Tribunal Judiciário. E o diálogo foi esse: como é que a gente vai, né, estabelecer um ambiente normativo onde esse dano ao meio ambiente ele seja realmente tratado como um crime. Certo. Né? A gente precisa realmente mudar as leis, que elas ainda são muito brandas, né, para os crimes ambientais, e requer desse nexo causal que não é tão simples, né, que requer de perícia, da comprovação do ato, enfim, de uma série de informações para que a gente consiga realmente aplicar uma sanção. Mas, assim, não se enganem, porque o monitoramento dos focos de queimadas, ele é feito 24 horas, né, dentro do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que é o SIGMA. Então, a gente mapeia essas áreas junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, e todo esse olhar do Supremo agora, né, medidas vão ser adotadas para gerar responsabilização para os proprietários dessas áreas. Por mais que não tenha esse nexo causal, como hoje ele é, né, solicitado, Sim. mas a gente tem por outros meios, pelo próprio Cadastro Ambiental Rural, e o que está sendo discutido, né, no governo federal, de como gerar essa responsabilização para repor o dano, né? E eu acho que é importante ser frisado que não é porque... As pessoas podem se perguntar, mas se tem toda essa fiscalização, que se tem esse monitoramento, por que acontecem esses grandes incêndios que acabam gerando essa cortina de fumaça no nosso estado? O incêndio, quando ele começa, principalmente em uma área de mata seca, em 1 minuto você já tem um incêndio de grandes proporções. Em 20 minutos você tem um incêndio maior ainda, então não é tão fácil apagar. Você pode identificar, mas existe um processo de deslocamento, a equipe tem que chegar até lá, a equipe do Corpo de Bombeiros, para apagar, para conter, para salvar animais que possam vir a ser afetados na fauna daquela região. Então, não é um trabalho tão simplificado, porque a gente pensa que tocou fogo, vamos jogar uma água que acabou. Mas não é assim, porque não é jogar um balde de água que vai fazer com que, infelizmente, poderia ser assim. Mas, infelizmente, jogar um balde de água em cima de um incêndio não vai resolver. A senhora pontuou, secretária, sobre a questão da educação ambiental, e a senhora falou dessa necessidade de qualificarmos as pessoas para que elas compreendam de como deve cuidar do meio ambiente. E eu queria perguntar para a senhora, que é uma coisa que eu já estava na minha cabeça há um tempo, sobre a possibilidade, se já existe algum tipo de cartilha que pode ser distribuída nas escolas, no ensino fundamental em específico, porque se nós crescemos nos conscientizando a nível de ambiente, a nível de cuidado da região amazônica, quando a gente se torna adulto, a gente fica com a consciência ambiental muito mais fixada, muito mais frisada, porque se torna um processo cultural interno. Então, tem algum projeto relacionado a isso da Secretaria de Meio Ambiente? Sim, no processo de atualização agora do Plano Estadual
de educação ambiental, né, que vai para a educação ambiental, na verdade, ela vai para além da competência da Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós somos os responsáveis por formular esse plano, por orientar mais várias outras secretarias, né, e com integração, inclusive, com os municípios, a construção desse plano que deve ser adotado e implementado, né? A Secretaria de Educação, ela vem trabalhando e, inclusive, junto ao Ministério da Educação, avaliando, né, já, na verdade, existe a exigência de se estabelecer na emenda curricular as discussões sobre mudanças climáticas e sobre os impactos, né? O que está gerando essa mudança climática, né? Para o Brasil, quando você busca entender, né, não é o fator industrial como os Estados Unidos, como China e outros. O nosso é a mudança de uso na terra, né? Ou seja, é o desmatamento, é a queimada que coloca o Brasil numa quinta posição, né, dos países mais poluidores do mundo. Então, levar para as crianças, né, desde o ambiente escolar, as informações e a consciência, né, de que realmente é da queimada, é do desmatamento, né, e de outras ações que a gente está contribuindo negativamente para esse aumento da temperatura do planeta, a gente está fazendo essa discussão, né? A educação ambiental da SEMA e do IMAC já esteve em praticamente todos os municípios esse ano, nas escolas. A Secretaria de Educação está levando essa informação para os alunos também. O ano passado, quando a gente viveu esse primeiro episódio, né, de evento extremo, tanto da cheia quanto da seca, nós trabalhamos dentro das escolas para mostrar os impactos, inclusive com a Secretaria de Saúde, porque aí a gente começa a entender que passou a cheia, as doenças começam a aparecer. No período da seca, a gente já enfrenta algumas doenças, né? Depois, principalmente. Então, a Secretaria de Educação da Saúde começou a falar, inclusive, do mosquito da dengue, né? Como é que essa variabilidade climática da cheia e da seca afeta, inclusive, o aumento de casos de dengue, né? A SGRAVE que a gente passou, né? Você viu a Secretaria de Saúde publicar um decreto de emergência por síndromes respiratórias antes de chegar no período da seca e dessa piora na qualidade do ar. Então, assim, tem ficado muito grave, gera uma preocupação, não só para o impacto ambiental, mas para o impacto, né, econômico e social. São 2 anos, né? Eu falo isso repetidamente, porque às vezes parece que não foi nada grave, mas a gente tem impacto na produção, a gente tem impacto nas casas que foram atingidas, né, pela cheia, o impacto econômico está sendo gerado, a gente tem buscado monitorar para identificar esse aumento do desmatamento e mesmo da queimada, qual é a relação de tudo isso com a cheia e com a seca do ano passado? Aquela propriedade que ela foi atingida pela cheia, que ela foi atingida pela seca, ele deslocou a produção para uma outra área, ele manteve lá, ao deslocar ele gerou desmatamento, né? Então, assim, são vários fatores que a gente tem buscado, né, elencar para entender essa dinâmica que a gente está vivendo. Acho que quando a gente falava, né, olha, as mudanças climáticas, olha o que vai acontecer no futuro. Gente, esse futuro é o nosso presente aqui no Acre. O futuro chegou. A gente está vivendo vivendo isso. Exato. Né? O futuro chegou e as pessoas não perceberam ainda que aquele futuro tão longínquo que a gente falava que iria chegar, infelizmente, de uma forma triste, chegou ao nosso estado, mas ainda tem tempo da gente retornar, ainda tem tempo da gente reverter essa situação, desde que a gente volte a cuidar, de fato, da nossa principal casa, que é a Amazônia, que é a região amazônica. Acho que ser orgulhosos, né, de onde a gente vive. Cada um individualmente pode contribuir, né, positivamente para o meio ambiente, né? O que adianta eu fazer um protesto, para eu fazer um ativismo, se em casa eu estou escovando o dente com a água do chuveiro derramando, porque o meu ouvido já está acostumado com o barulhinho daquela água, né? Exato. Eu estou tomando banho com o chuveiro ligado ali. Então, assim, são pequenas atitudes que elas contribuem muito, né, com a conservação dos recursos naturais, para além, né, do poder público ou mesmo do setor privado ou de outros setores. Assim, a atuação individual de cada um de nós, ela é muito importante, né? O nosso modo de consumo, né? A gente fala tanto, olha, tá queimando, tá isso, mas como é que você está hoje consumindo, né? Tudo que a gente faz, a roupa, o alimento, ele gera impacto ambiental. Perfeito. Então, assim, rever também os nossos atos, né? E o nosso padrão de consumo, já que a gente precisa ter uma preocupação, né, ambiental, porque é uma questão de vida. Certo. Secretária,
A senhora estava falando há pouco, antes mesmo de começarmos as gravações, sobre essa questão de monitoramento também das chuvas, que tem a possibilidade das chuvas começarem um pouco mais cedo esse ano e que é uma preocupação também da Secretaria de Meio Ambiente, porque assim como nós tivemos recentemente, agora ainda estamos passando uma seca extrema aqui no nosso estado, no Rio Acre, a gente também não é uma certeza, não temos como saber, porque não conseguimos prever o futuro ainda, mas há também a possibilidade da gente enfrentar uma nova cheia no que vem, devido a essa questão das chuvas e até mesmo pelo que eu falei para a senhora há pouco. A água que foi vai ter que voltar. Então, essa é uma grande preocupação que todos temos e eu acho que, inclusive, é um ponto importante a gente conversar para o pessoal de casa poder entender também dos riscos que, querendo ou não, a gente não é uma decretação, não é algo que de fato vai acontecer, mas são possibilidades que a gente já tem que estar conscientes, porque a gente teve o transbordamento e uma alagação do Rio Acre em 2023, a gente teve uma alagação em 2024, que esse ano foi a segunda maior alagação da história do nosso estado, seguida da maior seca registrada também no nosso estado, 2 extremos em um curto período de tempo, então há uma preocupação e há uma necessidade de se falar sobre isso. Não, com certeza, eu vou pegar pela própria sabedoria popular, né? A gente conversando com os mais velhos, eles dizem exatamente isso, né? Quando vem uma grande seca, a gente se depara com uma grande cheia, né? O monitoramento, né, principalmente dos modelos climáticos, eles trazem geralmente essa tendência do que pode acontecer, né, nos próximos 3 meses. A gente já vem acompanhando e que há sim uma possibilidade, né, em novembro, dezembro, da gente ter um volume maior de chuva. Acho que antes de tudo, assim, vamos entender o que aconteceu no Acre, né? O que aconteceu o ano passado que a gente teve aquela cheia? Nós tivemos, num curto período de tempo, em 1 ou 2 dias, um grande volume de água. Então, assim, né, com esse grande volume de água, você tem a subida do nível do Rio Acre, né, nos diferentes municípios, nas diferentes bacias do Rio Acre e, diferentemente no ano passado, primeiro os igarapés. Então, foi um volume de chuva tão grande que os igarapés não conseguiram comportar e realmente eles transbordaram. E aí, em seguida, a gente teve a cheia do Rio Acre. Esse ano a mesma coisa, né? A gente tem aí em 1 ou 2 dias uma precipitação de volume de chuva do que estava esperado para chover um mês inteiro. Então, assim, é realmente muita água, né? E aí as pessoas perguntam, mas chega nos bairros, o que vai ser feito? Tudo eu acho que a gente tem que entender o contexto histórico, né? As pessoas na Amazônia, principalmente a gente aqui no Acre, a gente construiu as cidades e as casas de frente para o meio de transporte, que é o rio, né? Na nossa casa, a gente está de frente para a rua. Então, é da mesma forma, hoje a gente mora praticamente dentro do rio, né? Então, quando realmente ele chega no seu pico de cheia, ele invade os bairros, né? O que o Estado tem feito é analisar todo esse cenário, né, dos episódios que nós já enfrentamos, mesmo nos anos anteriores, de cheia e de seca, para um plano que está sendo elaborado, né, em orientação com o que vem sendo feito pelo governo federal, com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, para que a gente consiga se tornar um Estado resiliente, né? A gente está o tempo inteiro tentando mitigar o impacto, se adaptar ao impacto, mas, na verdade, nós precisamos ser resilientes. E aí isso requer várias mudanças, desde o ambiente das próprias leis, né? Hoje, para você adotar uma medida prévia de prevenção a um evento desse, é muito difícil, principalmente para o gestor público, no momento da prestação de contas, né, do exercício mesmo da sua função administrativa. Você vê que a Defesa Civil, a própria Defesa Civil Nacional, para que ela possa, né, reconhecer a situação de emergência, é depois que o caos aconteceu, que mandou uma equipe, que reconheceu, aí depois toda a burocracia desse reconhecimento para poder fazer alguma liberação para atender. Então, assim, você já está no meio do problema, no olho do furacão, no olho do esperando que seja reconhecida a situação para poder receber, né, algum apoio. E quando o Estado ele decreta emergência, é porque isso já passou da possibilidade, né, de atuação direta somente do Estado. Realmente ele requer um auxílio do governo federal e dos outros entes para que a gente consiga minimamente mitigar esses impactos. Perfeito. E é como a gente já vem falando desde o começo da entrevista, é necessário que de fato as pessoas se atentem aos cuidados com o meio ambiente e também
de uma forma um pouco mais ampla a questão agora dos investimentos, que é o que eu ia falar com a senhora. Existem alguns investimentos que estão sendo feitos, tanto do governo federal, quanto também do BNDES, para cuidar da nossa região amazônica, para cuidar do nosso meio ambiente. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente qual a importância e o tamanho da importância desses investimentos para que a gente consiga cuidar do meio ambiente. Porque muitas pessoas acabam pensando, mas o poder público ele já detém o dinheiro público, então, por hora, deveria ser o suficiente. Mas só que são questões extremas, são questões que nunca foram vistas, são questões que precisam de um cuidado, de um investimento maior para conter no nível do estrago, como a senhora mesmo falou, assim como a gente tem a questão do transbordamento do rio, que faz com que muitos empresários percam as suas plantações, isso afeta diretamente não só na economia local, mas também na economia interestadual, porque muitos produtores acreanos mandam produtos para outros estados, e isso é muito importante, válido frisar. A gente também tem na questão da seca, que eu cheguei a ver vários vídeos de diversos fazendeiros também chorando, entristecidos, porque as suas fazendas, suas lavouras, plantação de arroz foram totalmente dizimadas pelo fogo, e é necessário que também seja dado um tipo de suporte para essa pessoa, para esse empresário, porque ele é produtor, porque ele gera renda, gera emprego. Então, quando a gente fala nesse cuidado com o meio ambiente, nessa necessidade do investimento, queria que a senhora falasse para a gente sobre essa importância de investir no meio ambiente. Bom, assim, primeiro o auxílio emergencial, né, que chegou aí na soma de 11 milhões para poder atender, né, inicialmente é um auxílio humanitário, né? Quando ele vem via Defesa Civil Nacional, ele é para que a gente consiga fazer a doação de sacolões. Às vezes a gente está aqui na cidade, está em Rio Branco, a gente não tem a dimensão desse impacto. Nós temos pessoas na zona rural que elas estão no nível de insegurança alimentar e nutricional gravíssimo. Então, é realmente para que o Estado consiga levar, né, esse sacolão, kits de higiene, de limpeza, né? Para tudo isso você tem que ter logística, e é uma logística super difícil, porque o nível do rio está muito baixo, né? Os igarapés secaram. Então, como é que a gente chega nos municípios isolados? Eu mesma, no começo do ano, eu estive em Porto Walter, fui naquele avião pequenininho, já na carga limite. Que é o que a gente chama de teco-teco. No nosso famoso teco-teco, no limite de peso. E acredite, nesse limite de peso, conseguindo levar apenas 50 sacolões. Então, o custo do avião para levar 50 sacolões, que não consegue ajudar inicialmente a situação que está lá dentro, né? Então, tem todo um custo de logística, de pessoal, parece uma operação de guerra mesmo, sabe? A gente tem que mapear todos os pontos, entender onde a gente vai centralizar essas doações para dali facilitar a entrega na zona rural, mesmo na zona urbana. Então, tudo isso tem sido coordenado pela Defesa Civil aqui do Estado. A gente tem um gabinete de crise onde todas as secretarias, né, atuam. Nós temos reuniões ali de ponto de controle, né, semanal, mas a qualquer momento, quando a gente tem uma mudança, a gente é convocado, né, a SEMA faz toda a orientação com os dados do monitoramento ambiental, né, com esses pontos de onde fica mais fácil para a gente centralizar essas entregas, gerar essas entregas, e isso tudo tem um custo muito alto, que ele extrapola o que é planejado pelo Estado, né? O Estado, ele faz o seu planejamento, mas quando você tem um evento extremo, que ele coloca realmente, né, acho que é um desafio à gestão pública, atingindo o Estado como um todo, seja no período de cheia ou no período de seca, não existe orçamento que consiga cobrir todo esse impacto gerado. E aí, claro, quando a gente tem esse apoio do governo federal ou mesmo do Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia recentemente aprovou, eu sou membro, né, da governança do Fundo Amazônia, que é o COFA, todos os estados da Amazônia formam essa governança, né, que orienta ali a destinação do recurso do Fundo Amazônia, para que fosse um apoio para o Corpo de Bombeiros. Aqui no Acre, nós aprovamos 98 milhões, né? Cerca de 98 milhões foi o primeiro estado a conseguir aprovar, depois do retorno do Fundo Amazônia. Em 7 meses nós aprovamos e tivemos um desembolso inicial agora de cerca de 22 milhões, né? Uma parte desse recurso já para executar em algumas ações, né?
teve recurso para o Corpo de Bombeiros, para a regularização fundiária, para a regularização ambiental, para o fortalecimento de cadeias produtivas, para o fortalecimento das instituições de segurança que atuam no comando e controle ambiental. Então, assim, ele é um programa que inclui 9 secretarias, todas elas já com plano de trabalho, né, bem estabelecido para atuar, mas que também não trazia já essa previsão para o cenário que a gente está vivendo agora, né? Então, acho que não só para o Acre, como para todos os estados da Amazônia, isso a gente conversa muito, né? Os 9 secretários, como é que a gente vai se preparar daqui para frente, já que esses extremos Para os novos desafios. eles são tão frequentes, né? Colocam a gente em xeque realmente o tempo inteiro, né? A gente está apagando fogo ou a gente está socorrendo pessoas na enchente? E assim, o governador Gladson, ele é muito cuidadoso, né? Realmente com as pessoas. Eu lembro o ano passado, quando eu retornei para o estado e assumi a gestão da secretaria, quando a gente enfrentou a cheia, a determinação foi: cada secretário é responsável por um abrigo, né, junto com a sua equipe, organiza uma equipe mínima para se responsabilizar e dar o melhor atendimento possível, um atendimento humanitário para essas pessoas que já estão sofrendo com esse impacto. A minha casa, né, eu moro ali pertinho do Horto, a água estava subindo e eu estava na beira do rio, tentando ali entender a situação com os indígenas que já estavam desabrigados. Foi o primeiro abrigo, né, a ser aberto no estado, foi dos indígenas. Foi a primeira vez que a gente teve um abrigo só para povos indígenas, com todos os cuidados necessários, com a alimentação, né, principalmente com a questão nutricional e daquilo que já é da tradição deles, né? Se alimentar não era marmita, então era uma alimentação Tem esse adequada. detalhe também, Sim, que é o cuidado com a individualidade da pessoa que está precisando do suporte, exatamente. precisando de ajuda. E aí seca, esse ano cheia de novo, e aí o caos nos municípios. Medo de uma próxima cheia, Sim. possibilidade de mais uma seca. Então é isso, é justamente a gente começar a conseguir antecipar Sim. ou tentar prever, porque como eu já falei, infelizmente não podemos ainda prever o futuro, mas tentar se antecipar a situações que a gente não tem nem como mensurar qual é o nível do impacto que elas vai causar, e a única coisa que a gente tem é uma métrica com base naquilo que já foi causado anteriormente. Aprender, né? Eu acho que a gente tem que ter uma curva de aprendizado. Não dá mais para dizer que o Estado não sabe como lidar com essa situação. São 2 anos. Né? Acho que, primeiro de tudo, a administração pública hoje, ela sabe como atuar frente a esse momento de crise. Como é que a gente vai agora realmente se tornar resiliente, né? Estabelecer isso dentro do Perfeito. planejamento de cada secretaria, com disponibilidade orçamentária, né, para atuar frente a um extremo climático. Então, é tudo isso que a gente vem discutindo no âmbito desse plano de mudanças climáticas do Estado, que vai trazer essa orientação, né? Como é que nós vamos atuar, não só quando a cheia acontece, ou quando a gente está no período muito seco, ou quando a gente está diante, né, das queimadas. Vamos estabelecer um plano ainda mais eficiente de mecanização para que se evite as queimadas. A gente sabe que tem essa coisa da tradição, né, do Amazônia, de botar fogo ali Para para poder o seu preparar roçado, o solo. né, e que hoje eles já sabem que gera empobrecimento do solo, né, ao contrário do que se pensava antes. Então, assim, como é que a gente vai estabelecer realmente uma política pública que a gente consiga visualizar que gerou resultado de proteção ambiental? O Acre ele tem 84% de cobertura florestal. Mais de 50% do estado ele é de área protegida, ou de terra indígena, ou de unidade de conservação. Então, acho que a gente tem que ser muito orgulhoso disso, mas a floresta em pé ela tem que ter valor. Com Né? certeza. Eu falo muito isso porque eu tenho uma visão conservacionista. As pessoas me perguntam, o que é essa visão conservacionista? Né? A gente tem que fazer o manejo dos recursos naturais, a gente utiliza desses recursos naturais, mas gerando provisão da continuidade desse serviço. Né? Se eu vou utilizar a água, eu tenho que manter o rio limpo, eu tenho que manter, né, as nascentes, eu tenho que recuperar a nascente, porque eu sobrevivo a partir desse recurso que eu utilizo. Né? Então, acho que a gente precisa realmente demonstrar que nós somos um estado, sim, de preservação, de conservação, que a gente tem uma alta cobertura florestal, mas que nós precisamos desenvolver a economia e a nossa parte social. Né? Não é possível que no ano que a gente já vive, a gente chegue numa unidade de conservação e as pessoas, né, não têm acesso à água potável. Foi uma das coisas assim que eu me preocupei muito
e a gente implementou em uma parceria com a RIWALD, né? Nessas viagens internacionais, as pessoas falam, lá vai viajar, o que que vai fazer? Captar recursos para o Estado. E é o que nós temos feito e muito bem. Está aí o Fundo Amazônia a prova disso, essa parceria com a RIWALD, né? Outros projetos que estão sendo elaborados e negociados junto com a Secretaria de Planejamento e as demais secretarias, junto com o BID e outras janelas de oportunidades. Né? Esse especificamente da RIWALD, nós conseguimos colocar, né, um sistema simples, mas necessário de filtragem da água para que a comunidade local pudesse ter acesso à água potável. Para mim, assim, como pessoa, é muito difícil ouvir de uma mãe dizer, eu nunca bebi uma água desse sabor. Né? Realmente. Então, essa é a nossa realidade. A gente vive uma realidade tão distante do que essas pessoas enfrentam. A gente vive numa questão de privilégio nesse cenário, que é o cenário de poder ter pelo menos o mínimo com qualidade, que a gente não para pensar que outras pessoas nem sequer podem não ter, o que pra gente é algo tão comum, é algo tão rotineiro que a gente nem percebe a preciosidade daquilo, quão importante aquilo é. Sim. E nessas suas viagens... Perdão, pode falar. Não. E nessas suas viagens, por fim, porque a gente também já está chegando no nosso tempo, nas suas viagens a senhora conheceu diversos estados, diversos países que de fato têm um cuidado idiosincrásico, pessoal e particular com o meio ambiente. O que a senhora acha que falta para o Acre se equiparar ao local que mais cuida do meio ambiente no planeta, que a senhora já conseguiu verificar? Eu acho que hoje é a gente conseguir realmente entender o que o Estado é lá fora, né? Às vezes a gente está aqui dentro e não reconhece o nosso próprio valor. Acho que Exato. Começa do entendimento pessoal individual de cada um de nós. Como eu falei, a gente tem 84% de floresta. Isso é muito. Isso é garantia de vida. Você imagina se a gente tivesse uma área, né, mais desmatada, a gente teria tido uma qualidade do ar muito pior do que a gente teve nos últimos dias, né? O que a gente está vivendo hoje poderia estar ainda mais grave do que essa situação. Então, acho que falta uma curva de aprendizado de tudo que já foi construído no Acre e que vem sendo construído, né? Na própria secretaria ou dentro das universidades, as pessoas não têm noção das políticas públicas que o Acre tem. Então, quando eu viajo, que eu vejo, né, várias pessoas vindo fazer mestrado no Acre ou pesquisar aqui, né, esse interesse mundial de entender a política de incentivo aos serviços ambientais que o Estado tem, né, o CISA do Acre orientou o artigo 49 do Código Florestal Brasileiro, que fala sobre pagamento por serviços ambientais, que virou uma lei que ainda está tentando ser regulamentada, né, ainda se busca regulamentar essa lei de pagamento por serviços ambientais, mas que o Acre, lá atrás, antes de 2009, já estava desenvolvendo isso, já estava fazendo. Mas e aí, como é que isso está sendo discutido dentro das escolas, na universidade, para que a gente reconheça esse ambiente de política pública e também, individualmente, a gente consiga contribuir, né? E, para além disso, eu acho que a gente tem, dentro dos ambientes internacionais, e aí, né, eu falo como quem já esteve na frente de delegação brasileira, negociando, né, dentro desses ambientes da COP da Biodiversidade, que a gente vai ter uma agora em outubro. Eu chefiei a última, que foi há 2 anos atrás, em Montreal, né? A gente estabelece lá 23 metas para a conservação da biodiversidade. Quem paga essa conta? Como é que a gente vai gerar essa conservação? Como é que esse dinheiro chega para apoiar a implementação dessas políticas públicas? Como é que realmente a gente vê ele no território, né, na vida de quem está dentro da floresta, na nossa vida, né, que estamos aqui dentro do estado do Acre e ainda com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, né? Então, assim, existe aí um nó no financiamento climático que ele precisa ser desatado, claro, né? Reconhecendo, assim, como é que ele vai chegar e vai mudar a realidade daquela população, claro, né? Com todas as salvaguardas necessárias para não mudar a sua tradicionalidade, para não mudar a cultura local, mas que é tão necessário. Quando a gente fala de justiça climática, é porque as pessoas mais vulneráveis, elas são as mais afetadas. E assim, eu vou para esses ambientes com ar-condicionado, todo mundo muito bem vestido, para falar de bioeconomia, para falar de tudo isso que está muito longe da nossa realidade, né? Eu lembro a última agenda que eu tive no Cubo Itaú, todo mundo lá, né, bem vestido, falando de bioeconomia, e eu tinha ido já com o discurso pronto para falar do Acordo de Paris, né, de tudo isso que se discute entre os países que formam, né, ali a Conferência do Clima, e aí o meu celular estava do lado,
e chegou uma mensagem de um produtor de uma das unidades de conservação agradecendo porque ele tinha conseguido tirar, né, os cachos de banana e trazer para o mercado local com o apoio de um caminhão da secretaria que está lá à disposição para apoiar mesmo a gestão das unidades de conservação. E não é favor, é obrigação nossa da administração pública, né? Aí eu falei, gente, eu vim com outra fala, mas eu vou mostrar para vocês, isso aqui é a realidade da Amazônia. A gente não consegue escoar a produção, né, devidamente, a gente está aqui discutindo bioeconomia. Então, assim, vocês me desculpem, mas agora eu vou falar da realidade da Amazônia, né? Porque é o que eu vivo, né? Quando o rio enche, eu vou para o município, quando a gente tem problema com queimada, eu vou com a equipe também, porque eu não posso falar daquilo que eu não vivencio, né? Então, assim, eu tenho buscado realmente trazer essa concepção de que há necessidade de financiamento, há necessidade de recurso. A gente tem ouvido muito falar de recurso para a Amazônia o tempo inteiro, mas até o anúncio desse recurso e a capacidade de captar esse recurso e implementar, e que isso não fique nesse meio, na consultoria, em outras coisas, e realmente ele chegue lá, há uma distância muito grande que ela precisa, né, ser diminuída. Perfeito. Muito obrigado por todos os seus esclarecimentos. Eu acredito que nós poderíamos passar horas aqui falando sobre todas as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente, sobre de fato como cuidar, o que precisamos fazer com o nosso meio ambiente, mas acredito que teremos outras oportunidades. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por vir no Se Liga Cidade. Saiba que a porta dos nossos estúdios sempre estará mais do que aberta para a senhora. Eu que agradeço. Acho que a gente fala da importância individual de todo mundo, mas a importância da imprensa, né? Acho que essa ferramenta poderosa de levar informação para a população, né, do que a gente está vivendo, de que medidas estão sendo adotadas pelo Estado, né, é fundamental. Então, muito obrigada pelo espaço, né, a gente está à disposição para trazer as informações e na torcida que comece a chover, né, para que diminua realmente esse período mais seco e as queimadas que a gente tem combatido. Mas como eu disse para a senhora, se a chuva puder dar só um diazinho de dezembro ali, né? No dia 21 de dezembro ali, se ela não quiser chover, eu fico feliz, Vamos torcer para isso. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um Se Liga Cidade e é sempre muito difícil me despedir de vocês, mas calma que sexta-feira que vem estaremos juntos de novo e eu tenho um recado importante. No próximo domingo estaremos ao vivo a partir das 3 horas da tarde falando sobre as eleições em todo o nosso estado. E claro, como eu sempre falo, você pode curtir e aproveitar a sexta-feira, mas com consciência. Se liga, hein?